Império Brasileiro, da independência à proclamação da República. No início do século XIX, o Brasil era a joia mais valiosa do Império Português. Rico em recursos naturais, o vasto território representava uma fonte constante de riqueza para a metrópole. No entanto, o Brasil ainda vivia sob as amarras do sistema colonial, com suas decisões políticas e econômicas diretamente controladas por Lisboa. Esse cenário começou a mudar com um evento crucial, a invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Em 1808, a família real portuguesa, temendo a ocupação francesa, fugiu para o Brasil, transferindo a corte para o Rio de Janeiro. A chegada da corte trouxe grandes mudanças. O Brasil, que até então era apenas uma colônia, passou a ter um papel mais relevante dentro do Império Português. Sob a liderança do rei Dom João VI, o Brasil começou a experimentar uma autonomia até então inimaginável. As restrições econômicas que antes limitavam o comércio foram removidas, permitindo que o país se conectasse diretamente com outras nações. Portos foram abertos, universidades e instituições culturais foram fundadas, e o Rio de Janeiro foi transformado em capital de um império. Porém, essa nova realidade trouxe consigo novos problemas. Em Portugal, muitos queriam restaurar o antigo status do Brasil como simples colônia, enquanto, no Brasil, as elites locais desejavam preservar a autonomia recém-conquistada. As tensões começaram a crescer quando, em 1820, a Revolução Liberal do Porto exigiu o retorno de Dom João VI a Portugal, com a intenção de restaurar o controle colonial sobre o Brasil. Dom João, pressionado, retornou a Portugal, deixando seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente no Brasil. A pressão para que o Brasil voltasse à sua condição de colônia era cada vez maior. As cortes portuguesas, que se reuniram após a Revolução Liberal, exigiam a volta de Dom Pedro a Lisboa e o fim da autonomia brasileira. No entanto, as elites locais e parte do povo já haviam desenvolvido um forte sentimento de identidade e não queriam mais estar sob a submissão de Portugal. Esse embate de interesses entre Portugal e Brasil plantou as sementes da independência. Dom Pedro, percebendo o crescente descontentamento e a possibilidade de perder o apoio das elites brasileiras, tomou uma decisão ousada. Em janeiro de 1822, ele declarou que ficaria no Brasil, pronunciando a famosa frase: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico." Esse foi o primeiro passo concreto rumo à independência, um sinal claro de que o Brasil não retornaria às mãos de Portugal sem luta. A partir daí, o clima político se tornou ainda mais tenso. As cortes portuguesas continuavam a pressionar, enquanto o Brasil se preparava para uma ruptura definitiva. E assim, as tensões que começaram com a fuga da família real portuguesa e o desejo das elites brasileiras por autonomia culminaram em um cenário inevitável de separação, que logo se concretizaria com o grito de independência ou morte, às margens do Ipiranga. O grito do Ipiranga, a declaração de independência. Após meses de crescentes tensões entre o Brasil e Portugal, em setembro de 1822, o clima de confronto se intensificou. As cortes portuguesas exigiam que Dom Pedro retornasse imediatamente a Lisboa, abandonando o Brasil e entregando o controle total da colônia de volta à metrópole. Porém, no Brasil, o sentimento de insatisfação com as exigências portuguesas crescia. As elites locais, junto com setores do povo, não aceitavam a ideia de voltar à condição de submissão colonial. Dom Pedro, que já havia declarado meses antes sua intenção de ficar no Brasil, recusando-se a seguir as ordens de Portugal, estava em uma viagem para São Paulo. Em 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, ele recebeu novas cartas de Lisboa que reiteravam as pressões e exigências das cortes portuguesas para a sua volta. Essas cartas traziam uma mensagem clara: o Brasil deveria ser subjugado novamente como colônia. Foi nesse momento decisivo que Dom Pedro, cercado por seus aliados, tomou a ação que marcaria o início de uma nova era. Com sua espada em punho, ele ergueu a arma e, com voz firme, proferiu o icônico grito de independência ou morte. A frase, carregada de simbolismo, ecoou pelas margens do Ipiranga e representou não apenas a ruptura formal com Portugal, mas também o desejo de um Brasil livre para traçar seu próprio destino.
O ato de Dom Pedro foi um gesto de rebeldia contra a metrópole, mas também uma jogada estratégica. Ele sabia que o apoio das elites locais era fundamental para consolidar o poder, e, ao se posicionar como defensor da autonomia brasileira, garantiu esse suporte. Contudo, a independência do Brasil não foi conquistada apenas com um grito. Esse momento simbólico foi o estopim de uma série de batalhas políticas e militares que seguiriam nos anos seguintes, consolidando o país como uma nação independente. Após o grito do Ipiranga, Dom Pedro retornou ao Rio de Janeiro, onde foi coroado como o primeiro imperador do Brasil em 1º de dezembro de 1822, adotando o título de Dom Pedro I. A independência do Brasil foi proclamada, mas ainda havia um longo caminho a ser percorrido para que o novo império fosse reconhecido internacionalmente, especialmente por Portugal, que só aceitou a independência brasileira em 1825, após intensas negociações diplomáticas. O grito do Ipiranga não foi apenas uma declaração de separação de Portugal, mas também o início de um novo desafio: unificar um país continental, lidar com as tensões internas e garantir que o Brasil se mantivesse coeso diante de tantas diferenças regionais e interesses divergentes. A partir desse momento, a jovem nação brasileira começava a moldar sua própria identidade, enquanto Dom Pedro I assumia o papel de liderança, enfrentando um império ainda cheio de incertezas. Consequências imediatas: o Primeiro Império e os desafios iniciais. Embora o grito do Ipiranga tenha marcado o início da independência, o caminho para a consolidação do Brasil como um império soberano estava longe de ser fácil. O Primeiro Império, liderado por Dom Pedro I, enfrentou uma série de desafios políticos, econômicos e regionais que ameaçavam a estabilidade do recém-formado Estado brasileiro. O primeiro grande obstáculo foi a resistência interna. Algumas províncias brasileiras, especialmente no Norte e Nordeste, mantinham forte ligação com Portugal e não aceitaram imediatamente a independência. Em Pernambuco, Bahia e Pará, forças leais à coroa portuguesa organizaram revoltas, resistindo ao controle de Dom Pedro I. A luta pela independência, portanto, não foi apenas uma questão diplomática, mas também militar, com conflitos sangrentos em diversas regiões do país. Só em 1823, após batalhas como a Campanha da Bahia, o Brasil conseguiu consolidar seu domínio sobre todas as províncias e unificar o território. Outro desafio foi o reconhecimento internacional. Embora Dom Pedro I tenha sido coroado imperador em dezembro de 1822, o Brasil ainda precisava do reconhecimento oficial de outras nações, especialmente de Portugal. Isso só foi conquistado em 1825, após negociações diplomáticas intensas e a assinatura do Tratado de Paz e Aliança. No acordo, Portugal reconheceu a independência brasileira, mas em troca exigiu uma compensação financeira considerável para cobrir as perdas econômicas decorrentes da separação. Esse acordo garantiu o reconhecimento formal, mas também deixou o Brasil com uma pesada dívida financeira. Internamente, o novo império enfrentava grandes desafios políticos. A Constituição de 1824, imposta por Dom Pedro I após a dissolução da Assembleia Constituinte, gerou controvérsias. O texto constitucional concentrava grande poder nas mãos do imperador, instaurando o chamado poder moderador, que lhe permitia intervir em todos os demais poderes do Estado. Isso gerou insatisfação entre as elites políticas, que desejavam maior autonomia e participação no governo. As tensões políticas culminariam em conflitos futuros, como a Confederação do Equador, uma revolta republicana e separatista que eclodiu no Nordeste em 1824, logo após a promulgação da Constituição. Além das questões políticas, o novo império também enfrentava desafios econômicos. A economia brasileira ainda era fortemente dependente de atividades coloniais, como a produção e exportação de açúcar e algodão, que enfrentavam concorrência internacional e preços em queda. A infraestrutura do país era precária, e o desenvolvimento de uma economia autossuficiente se mostrava um processo lento. Para piorar, a compensação financeira paga a Portugal para o reconhecimento da independência criou uma dívida significativa, que impactou as finanças do país por anos. Esses desafios políticos, econômicos e sociais marcaram os primeiros anos do Brasil como nação independente.
O Primeiro Império, sob a liderança de Dom Pedro I, lutou para consolidar a unidade territorial, estabelecer uma identidade nacional e garantir a estabilidade política. No entanto, as tensões entre o autoritarismo de Dom Pedro I e as demandas das elites e províncias por maior autonomia iriam se intensificar nos anos seguintes, plantando as sementes de futuras crises. O reinado de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro I, a ascensão e a abdicação. Em 1822, Dom Pedro I assumiu o trono como o primeiro imperador do Brasil, após liderar a independência da nação em relação a Portugal. Seu governo, no entanto, seria marcado por tensões e desafios quase ininterruptos. Embora tivesse se tornado o símbolo da liberdade brasileira, Dom Pedro enfrentou uma crescente insatisfação interna. As províncias, desejosas de maior autonomia, viam com desconfiança a centralização do poder nas mãos do imperador. Além disso, sua postura autoritária e decisões impopulares, como a dissolução da Assembleia Constituinte em 1823 e a imposição de uma Constituição em 1824, aumentaram o descontentamento entre as elites políticas. No plano internacional, Dom Pedro I herdou, em 1826, o trono de Portugal, após a morte de seu pai, Dom João VI. Esse evento complicou ainda mais sua posição no Brasil, dividido entre governar dois reinos. Dom Pedro tentava administrar os interesses de ambos os países, mas isso enfraqueceu sua imagem perante os brasileiros, que se viam relegados a um segundo plano. Ele abdicou do trono português em favor de sua filha, Dona Maria II, mas os conflitos internos em Portugal e a guerra civil entre liberais e absolutistas continuaram a distrair o imperador, que tentava equilibrar suas responsabilidades em dois continentes. A crise no Brasil se agravou com questões econômicas e a insatisfação geral. O governo de Dom Pedro I enfrentava uma crescente dívida externa, e a pressão popular por mais liberdade política se intensificava. Revoltas regionais, como a Confederação do Equador em 1824, revelavam o descontentamento com seu governo centralizador. A repressão a esses movimentos foi severa, manchando ainda mais a imagem do imperador. A situação atingiu o ápice em 1831, quando, após sucessivas crises políticas e pressões de setores das elites e do exército, Dom Pedro I se viu sem alternativas. Com sua popularidade em declínio e a estabilidade do país em risco, ele tomou a difícil decisão de abdicar do trono em 7 de abril de 1831. Em um gesto dramático, passou a coroa para seu filho, Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos de idade. O Brasil, sem um líder forte, mergulhou em um período de incertezas, o chamado período regencial, que seria marcado por intensa instabilidade e divisões internas. Após a abdicação, Dom Pedro I partiu para o exílio na Europa, onde dedicou seus últimos anos a tentar recuperar o trono português para sua filha. Ele faleceu em 1834, sem retornar ao Brasil, mas seu legado como imperador que deu início à história do país como nação independente permaneceu vivo. Seu reinado, embora breve e tumultuado, lançou as bases para o futuro da monarquia no Brasil, que seria consolidada por seu filho, Dom Pedro II. A regência, o período de transição. Com a abdicação de Dom Pedro I em 7 de abril de 1831, o Brasil se viu diante de um novo e complexo cenário político. O herdeiro ao trono, Dom Pedro II, ainda era uma criança, com apenas 5 anos de idade, e, portanto, incapaz de governar. Para manter o país funcionando até que o jovem príncipe atingisse a maioridade, foi instaurado um governo regencial e uma fase intermediária de quase 10 anos que ficou marcada por grande instabilidade e tensões regionais. O período regencial, de 1831 a 1840, foi, sem dúvida, um dos mais conturbados da história brasileira. Sem a figura centralizadora de um imperador, o país se viu dividido entre interesses regionais, insatisfações populares e disputas de poder entre as elites políticas. O governo regencial, composto por uma série de regentes que governaram em nome de Dom Pedro II, enfrentou o desafio de manter a unidade territorial do Brasil, enquanto tentava administrar um país vasto, com uma infraestrutura precária e províncias que buscavam maior autonomia. Durante a regência, diversas revoltas regionais eclodiram, refletindo as profundas desigualdades sociais e a insatisfação com o governo central.
Entre os mais importantes movimentos desse período está a cabanagem, de 1835 a 1840, uma revolta popular no Pará motivada pela extrema pobreza e o abandono das regiões amazônicas pelo governo central. Outro grande conflito foi a Balaiada, de 1838 a 1841, no Maranhão, que envolveu a revolta de camponeses, escravos e pequenos proprietários contra as elites locais. No sul do país, a Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845, também conhecida como Guerra dos Farrapos, foi o movimento separatista mais duradouro do período, quando as elites gaúchas, descontentes com o governo central, declararam a independência da República Rio-Grandense. Além dessas revoltas, o governo regencial precisou lidar com uma série de disputas políticas entre os liberais e conservadores, que se alternavam no poder e propunham soluções diferentes para os problemas do país. Os liberais defendiam maior autonomia para as províncias, enquanto os conservadores acreditavam na centralização do poder para garantir a ordem e a unidade. Para manter o controle e enfrentar as rebeliões regionais, o governo regencial criou a Guarda Nacional em 1831, uma força militar composta por cidadãos que tinha como objetivo garantir a segurança interna e reprimir as revoltas. No entanto, com o passar dos anos, ficou claro que o regime regencial era incapaz de manter a estabilidade necessária para governar o Brasil. A ausência de um líder forte gerava uma sensação de vazio de poder, e a solução encontrada pelas elites políticas foi antecipar a maioridade de Dom Pedro II, ainda que ele fosse apenas um adolescente. As províncias clamavam por um governante que trouxesse ordem e unidade ao país, e, em 1840, por meio do chamado o golpe da maioridade, Dom Pedro II, então com 14 anos, foi declarado maior de idade e assumiu o trono imperial. Dom Pedro II, o longo reinado e a estabilidade. Em 1840, com apenas 14 anos, Dom Pedro II foi declarado maior de idade, antecipando sua ascensão ao trono em um momento crítico da história do Brasil. O país, desgastado pelos anos de instabilidade do período regencial e pelas diversas revoltas regionais, ansiava por um líder que pudesse trazer ordem e unidade. Assim começava um dos reinados mais longos e marcantes da história brasileira. Ao contrário de seu pai, Dom Pedro II adotou um estilo de governo mais conciliador e dedicado à modernização do país. Educado e com uma mentalidade progressista, ele se preocupava profundamente com a educação, ciência e cultura, incentivando o desenvolvimento intelectual no Brasil. Durante seu reinado, promoveu a criação de escolas, universidades e institutos científicos, acreditando que o progresso social e econômico do Brasil dependia diretamente do avanço do conhecimento. Sob sua liderança, o país passou por um período de relativa estabilidade política. Dom Pedro II soube administrar as tensões entre liberais e conservadores, promovendo uma alternância de poder que manteve o equilíbrio entre os diferentes interesses políticos do império. Ele também era um defensor da liberdade de expressão e tolerava as críticas à monarquia, o que ajudava a legitimar seu governo perante a elite e o povo. No cenário internacional, Dom Pedro II também desempenhou um papel importante. Um dos momentos mais marcantes de seu reinado foi a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, o maior conflito militar da América do Sul. O Brasil, aliado à Argentina e ao Uruguai, enfrentou o Paraguai de Solano Lopes, que buscava expandir suas fronteiras e dominar a região. O conflito foi longo e sangrento, mas o Brasil saiu vitorioso, consolidando sua posição como potência regional. No entanto, a guerra também trouxe sérios impactos econômicos e sociais ao Brasil, custando milhares de vidas e drenando os cofres públicos. Outro ponto central do reinado de Dom Pedro II foi a questão da escravidão. Desde o início de seu governo, havia uma pressão crescente por parte de abolicionistas, tanto no Brasil quanto no exterior, para acabar com a escravidão. A escravidão era uma instituição profundamente enraizada na economia brasileira, especialmente nas fazendas de café e açúcar. Apesar da resistência das elites agrárias, Dom Pedro II simpatizava com o movimento abolicionista e, aos poucos, foi implementando medidas para enfraquecer o sistema escravista. A primeira dessas medidas foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu o tráfico de escravos. Depois, em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre,
que garantia liberdade a todos os filhos de escravos nascidos após a promulgação da lei. Por fim, em 1888, durante o governo da princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, foi sancionada a Lei Áurea, que abolia a escravidão no Brasil de forma definitiva. A abolição foi vista como uma vitória moral e humanitária, mas trouxe sérias consequências políticas para o Império, já que grande parte das elites agrárias, insatisfeitas, se voltou contra a monarquia. Apesar de seu reinado longo e respeitado, o fim da monarquia começou a se desenhar no final da década de 1880. As tensões entre a monarquia e os militares, o descontentamento das elites agrárias com a abolição e o crescimento do movimento republicano colocaram o trono de Dom Pedro II em risco. As guerras e os conflitos internos do Império. A Guerra do Paraguai, o maior conflito militar da América do Sul. A Guerra do Paraguai, travada entre 1864 e 1870, foi o maior conflito militar da história da América do Sul, e marcou profundamente o Brasil e seus países vizinhos. Tudo começou com as ambições do presidente paraguaio, Francisco Solano Lopes. Determinado a transformar o Paraguai em uma potência regional, Lopes buscava expandir as fronteiras de seu país, tanto para o Brasil quanto para a Argentina e o Uruguai. O Paraguai, sob sua liderança, desenvolveu um exército considerável, bem treinado e altamente motivado. O estopim da guerra ocorreu quando o Paraguai invadiu o Mato Grosso, uma província brasileira, como parte de seus esforços expansionistas. Lopes esperava controlar a Bacia do Prata, garantindo ao Paraguai acesso ao mar e consolidando seu poder na região. Com a invasão, o Brasil reagiu imediatamente, unindo forças com a Argentina e o Uruguai para formar a Tríplice Aliança e combater a ameaça paraguaia. O conflito rapidamente se espalhou, e a guerra, que no início parecia que seria breve, se tornou um longo e sangrento embate. Nos primeiros anos do conflito, o Paraguai obteve sucessos significativos, invadindo partes do Brasil e da Argentina. Lopes mostrou-se um estrategista habilidoso, e o Paraguai estava melhor preparado do que seus adversários previam. No entanto, à medida que a guerra avançava, as forças da Tríplice Aliança conseguiram se reorganizar e reagir com força total. O Brasil, com sua superioridade numérica e apoio logístico, foi crucial para virar o rumo da guerra. Tropas brasileiras, incluindo o exército e a marinha, avançaram para dentro do Paraguai, e as batalhas se tornaram cada vez mais devastadoras. A guerra se arrastou por anos, e o Paraguai, isolado, começou a sofrer com a falta de suprimentos e a exaustão de suas forças militares. Mesmo assim, Solano Lopes recusava-se a se render, prolongando a guerra a um custo terrível para seu próprio povo. A população paraguaia foi dizimada, com estimativas sugerindo que entre 50% e 90% da população masculina foi morta durante o conflito, o que provocou um colapso demográfico e econômico no Paraguai. As batalhas, como a sangrenta Batalha de Tuiuti, a maior travada em solo sul-americano, ilustravam a ferocidade do combate e o desespero das tropas paraguaias. Em 1870, após quase 6 anos de guerra, o conflito chegou ao fim com a morte de Solano Lopes na Batalha de Cerro Corá, quando ele foi capturado e morto pelas tropas brasileiras. Sua morte marcou a derrota final do Paraguai e o fim da guerra. O Paraguai estava em ruínas, sua economia devastada e sua população drasticamente reduzida. O Brasil, por outro lado, emergiu como o grande vencedor, consolidando sua posição como a principal potência militar da região. Contudo, a vitória na Guerra do Paraguai teve um custo altíssimo para o Brasil. O conflito drenou os cofres públicos, gerou uma enorme dívida e custou a vida de milhares de brasileiros. Soldados negros, mestiços e imigrantes lutaram lado a lado com soldados brancos, o que começou a mudar a percepção da sociedade sobre a igualdade racial, pavimentando o caminho para o fortalecimento do movimento abolicionista. Além disso, o exército brasileiro, que saiu fortalecido do conflito, ganhou um novo protagonismo político, o que mais tarde seria fundamental para os eventos que levariam à proclamação da República. A Guerra do Paraguai não apenas redefiniu as fronteiras e o equilíbrio de poder na América do Sul, mas também moldou o futuro do Brasil, destacando a importância das Forças Armadas na vida política e social do país. Outras guerras internas, as revoltas regionais que marcaram o Império.
Enquanto o Brasil se consolidava como uma potência na América do Sul durante a Guerra do Paraguai, dentro de suas fronteiras, o Império enfrentava uma série de revoltas regionais. Esses conflitos, motivados por questões políticas, econômicas e sociais, expuseram as fragilidades e as desigualdades que permeavam o país. Entre as mais significativas dessas revoltas estavam a Revolução Farroupilha, a cabanagem e a balaiada, que ocorreram em diferentes regiões do Brasil e refletiam o descontentamento das províncias com o governo centralizado do Império. A Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845, também conhecida como Guerra dos Farrapos, foi o mais longo desses conflitos. Ela teve início no sul do Brasil, na província do Rio Grande do Sul, liderada por grandes proprietários rurais descontentes com as políticas fiscais e econômicas do governo imperial. Os fazendeiros gaúchos, conhecidos como farroupilhas, estavam insatisfeitos com os altos impostos sobre a carne e o charque, produtos que eram fundamentais para a economia local. Sentindo-se explorados pelo governo central, eles declararam a independência da província, formando a República Rio-Grandense. Durante uma década, os farroupilhas lutaram contra o Império em uma guerra que causou grande destruição e mortes na região. O conflito também foi marcado pela participação de figuras como Giuseppe Garibaldi, o revolucionário italiano, que lutou ao lado dos farroupilhas. No entanto, em 1845, após anos de combates, o Império, sob a liderança de Dom Pedro II, conseguiu negociar um acordo de paz com os rebeldes. Concessões foram feitas aos farroupilhas, incluindo a incorporação de muitos de seus líderes ao exército imperial, o que garantiu a reintegração pacífica da província ao Brasil. Enquanto o sul do país lidava com a Revolução Farroupilha, no norte, a cabanagem, de 1835 a 1840, devastava a província do Grão-Pará. Diferente da Revolução Farroupilha, a cabanagem foi uma revolta popular, liderada por indígenas, escravos, mestiços e pequenos fazendeiros, conhecidos como caboclos. Esses grupos, insatisfeitos com a extrema pobreza, a exploração pelas elites locais e o abandono pelo governo central, tomaram o controle de Belém, a capital da província. A cabanagem foi um movimento violento, caracterizado por batalhas ferozes entre os rebeldes e as forças imperiais. No entanto, o governo do Império reprimiu brutalmente a revolta, resultando na morte de cerca de 30% da população da província, um número devastador que deixou profundas cicatrizes na região. Outro grande conflito interno foi a balaiada, de 1838 a 1841, que ocorreu no Maranhão. Assim como a cabanagem, a balaiada foi uma revolta popular, envolvendo escravos, camponeses e pequenos proprietários rurais. O nome balaiada faz referência a Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, um dos líderes do movimento, que era artesão e fabricava balaios. Os revoltosos, insatisfeitos com a opressão e a exploração por parte das elites locais e do governo imperial, tomaram cidades e vilas na região, estabelecendo seu controle sobre partes do Maranhão. No entanto, mais uma vez, o Império usou seu poder militar para reprimir a revolta, enviando tropas para derrotar os balaios. O fim da balaiada foi marcado por execuções em massa e pela dispersão dos rebeldes. Essas revoltas regionais não foram apenas expressões de descontentamento local, mas revelaram as profundas divisões sociais, econômicas e políticas que existiam no Brasil imperial. As elites locais, muitas vezes insatisfeitas com a centralização do poder no Rio de Janeiro, buscavam maior autonomia e controle sobre suas regiões. Ao mesmo tempo, as camadas mais pobres da população, que sofriam com a exploração e a desigualdade, lutavam por condições de vida melhores. O governo imperial, por sua vez, respondia a essas rebeliões com força militar, tentando preservar a integridade territorial e a autoridade central. Apesar da vitória do governo imperial em reprimir essas revoltas, os conflitos internos deixaram marcas profundas no Brasil. O descontentamento regional e as tensões sociais que impulsionaram essas revoltas continuariam a influenciar a política brasileira nas décadas seguintes. Além disso, o protagonismo crescente do exército no combate às revoltas deu às Forças Armadas um papel cada vez mais central na vida política do país, algo que teria consequências significativas para o futuro da nação. A queda da monarquia, o desgaste do império.
Nas últimas décadas do século XIX, o Império do Brasil, que havia sido um símbolo de estabilidade durante o longo reinado de Dom Pedro II, começou a mostrar sinais de desgaste. Embora o imperador fosse amplamente respeitado por sua postura conciliadora e seu compromisso com o progresso do país, vários fatores internos e externos contribuíram para o enfraquecimento da monarquia. Um dos fatores mais importantes foi a abolição da escravidão em 1888. A decisão de libertar os escravos, sancionada pela princesa Isabel através da Lei Áurea, trouxe um alívio moral e social para o Brasil, mas também gerou enorme descontentamento entre as elites agrárias, especialmente nos grandes centros produtores de café e açúcar. Essas elites, que dependiam fortemente do trabalho escravo para manter suas lavouras lucrativas, viram suas economias ameaçadas e se voltaram contra a monarquia, acusando-a de não oferecer compensações pela perda de sua principal fonte de mão de obra. A falta de apoio das elites agrárias, que haviam sido a base de sustentação do império, foi um golpe fatal para o regime. Além disso, o modelo político do império estava se tornando cada vez mais centralizado e autoritário, o que gerou insatisfação nas províncias. O sistema de governo era baseado em um regime monárquico constitucional, mas com a forte presença do poder moderador, que dava ao imperador controle sobre os outros poderes. À medida que o século XIX avançava, o Brasil passou a precisar de reformas mais profundas, tanto no campo econômico quanto no campo político, mas a monarquia parecia incapaz de acompanhar essas mudanças. Movimentos republicanos começaram a surgir nas principais cidades, inspirados pelos ideais liberais e positivistas que se espalhavam pela Europa e pelas Américas. O exército brasileiro também se tornou um centro de tensão. Durante a Guerra do Paraguai, as forças armadas ganharam proeminência e poder, e muitos dos oficiais que lutaram no conflito começaram a se sentir desvalorizados pela monarquia. O governo imperial, em vez de integrar melhor os militares à política, manteve uma relação distante com o exército, gerando descontentamento entre os oficiais. Esses militares, muitos dos quais haviam sido expostos a ideias republicanas durante a guerra, passaram a questionar a legitimidade da monarquia e a apoiar o movimento republicano. O exército, que deveria ser um bastião de lealdade ao imperador, tornou-se uma das forças mais ativas na preparação para a derrubada do regime monárquico. Outro fator decisivo foi o crescimento do movimento republicano. Embora a monarquia tenha sido bem-sucedida em manter a unidade territorial do Brasil, o regime falhou em atrair o apoio dos intelectuais e das camadas urbanas emergentes. O republicanismo, que no início do século XIX era uma ideia marginal no Brasil, começou a ganhar força nas grandes cidades, entre advogados, jornalistas, professores e, especialmente, militares. Com o aumento da urbanização e da industrialização no final do século XIX, esses setores da sociedade passaram a exigir um governo mais participativo, democrático e representativo, o que contrastava com a monarquia, vista como uma instituição conservadora e ultrapassada. Esses fatores criaram uma tempestade perfeita para o colapso da monarquia. Dom Pedro II, já idoso e desgastado pelos anos de governo, não estava disposto a lutar pelo poder. O imperador nunca se interessou profundamente em manter o trono a qualquer custo, e, à medida que a pressão das elites agrárias e dos militares crescia, ele se isolava ainda mais, sem buscar medidas que pudessem salvar o império. Seu afastamento e falta de ação decisiva nos momentos críticos selaram o destino da monarquia brasileira. Assim, o império, que durante décadas havia sido a força unificadora do país, estava prestes a ruir, não por uma revolução popular, mas por um golpe organizado pelas elites descontentes e pelos militares. A Proclamação da República, o golpe militar de 1889. No dia 15 de novembro de 1889, o Império do Brasil chegou ao seu fim de maneira inesperada para muitos. A Proclamação da República, que marcaria o início de uma nova era política no país, foi o resultado de um golpe militar liderado por um grupo de oficiais insatisfeitos, com o apoio de setores das elites agrárias e urbanas. O movimento republicano, que há anos vinha ganhando força nos círculos militares e intelectuais, finalmente encontrou o momento certo para agir. O Marechal Deodoro da Fonseca, um dos líderes mais respeitados do exército, foi o personagem central desse golpe.
Embora inicialmente relutante em se rebelar contra Dom Pedro II, a pressão dos seus colegas de farda e o crescente apoio ao republicanismo entre os militares o convenceram a liderar o movimento. A influência de seu amigo, o também militar Benjamin Constant, um fervoroso defensor dos ideais positivistas e republicanos, foi crucial para a decisão de Deodoro. Ele, que até então era fiel ao imperador, passou a ver a monarquia como um sistema desgastado e ineficaz para o futuro do Brasil. Na manhã de 15 de novembro de 1889, o golpe se desenrolou de maneira rápida e sem grandes confrontos. Tropas leais ao movimento republicano marcharam pelas ruas do Rio de Janeiro, então capital do Império, e ocuparam prédios governamentais estratégicos. Sem resistência significativa das forças leais ao imperador, os militares tomaram o quartel-general do exército e, em seguida, proclamaram a deposição de Dom Pedro II. O golpe militar foi um evento principalmente organizado pelos militares, sem grande participação popular, o que fez com que a queda da monarquia ocorresse de forma relativamente pacífica. Dom Pedro II, já debilitado pela idade e desinteressado em manter o trono a qualquer custo, reagiu com dignidade e calma à notícia de sua deposição. A decisão de exilá-lo foi tomada de imediato pelos líderes do golpe, e, no dia seguinte, ele e sua família partiram para a Europa. O imperador, que havia dedicado a vida ao governo do Brasil, aceitou o destino com resignação. Seu exílio foi marcado pela simplicidade, e ele passou seus últimos dias em Paris, onde faleceu em 1891, sem jamais retornar ao Brasil. Com a saída do imperador, a República foi oficialmente proclamada, e o Brasil, que havia sido uma monarquia por mais de 6 décadas, se tornava uma república federativa. O Marechal Deodoro da Fonseca foi nomeado presidente provisório, assumindo o comando do país enquanto uma nova Constituição era elaborada. A transição para o novo regime aconteceu de maneira relativamente tranquila, embora o novo governo enfrentasse o desafio de consolidar sua legitimidade e governar um país vasto, com profundas desigualdades sociais e regionais. A proclamação da República, no entanto, foi um movimento conduzido pelas elites militares e políticas, sem a participação direta do povo. A maioria dos brasileiros, especialmente nas áreas rurais, ainda desconhecia ou pouco entendia a ideia de uma república, e muitos continuaram a ver Dom Pedro II como uma figura paternal e simbólica do país. Esse distanciamento entre o novo regime e a população seria uma característica marcante dos primeiros anos da República. Além disso, o golpe republicano foi, em grande parte, uma resposta às frustrações e descontentamentos das elites agrárias e dos militares, que viam na monarquia um sistema antiquado e ineficaz. Com a abolição da escravidão e a perda de poder das elites escravistas, muitos desses setores passaram a apoiar o movimento republicano como uma forma de proteger seus interesses e garantir um governo mais favorável às suas demandas. Embora a transição tenha ocorrido de forma pacífica, a proclamação marcou o início de um novo desafio: como organizar uma república que atendesse às necessidades de um país tão diverso e dividido. A resposta a essa questão viria com os anos, mas a proclamação da República, em si, simbolizou a ruptura com o passado imperial e o início de uma nova era de esperanças e incertezas. Consequências: o início de um novo capítulo para o Brasil. A proclamação da República em 1889 não apenas marcou o fim da monarquia, mas também deu início a uma nova fase na história do Brasil. O regime republicano trouxe consigo grandes esperanças de modernização e transformação, mas também muitos desafios. No lugar de um império centralizado e comandado por um monarca, surgia um novo sistema político baseado no presidencialismo e na federação, com uma divisão mais clara de poder entre o governo central e os estados. No entanto, a transição para a República foi tudo menos simples. Um dos primeiros desafios enfrentados pelo novo governo republicano foi a necessidade de consolidar sua legitimidade. A República havia sido proclamada por um grupo restrito de militares e elites políticas, sem a participação ativa da maioria da população brasileira. A grande massa da população rural, em sua maioria analfabeta, pouco compreendia ou se envolvia nas discussões políticas. Para muitos, a figura paternal de Dom Pedro II ainda representava um símbolo de estabilidade, e a repentina mudança para a República foi vista com desconfiança.
Isso criou um distanciamento entre o novo governo e o povo, o que seria uma característica marcante dos primeiros anos da República Velha. O Marechal Deodoro da Fonseca, que liderou o golpe militar e se tornou o primeiro presidente provisório do Brasil, enfrentou dificuldades para lidar com as tensões políticas internas. A transição do poder monárquico para o republicano não foi totalmente tranquila. Havia divisões profundas entre os próprios republicanos, especialmente entre os civis e os militares, que tinham visões diferentes sobre como o novo regime deveria ser conduzido. Os civis, em grande parte influenciados pelos ideais liberais e democráticos, defendiam um governo constitucional com mais participação popular. Já os militares, influenciados pelos ideais positivistas, acreditavam em um governo mais centralizado e autoritário para garantir a ordem e o progresso. Em 1891, foi promulgada a Constituição Republicana, que estabeleceu o Brasil como uma república federativa presidencialista, com o presidente eleito de forma indireta. A nova Constituição também deu maior autonomia aos estados, marcando uma mudança significativa em relação ao controle centralizado do Império. No entanto, essa autonomia dos estados também gerou novos problemas. A política da República Velha acabou sendo dominada pelas oligarquias regionais, especialmente nos estados mais poderosos, como São Paulo e Minas Gerais. Essa aliança entre as elites regionais, conhecida como política do café com leite, manteve o poder concentrado nas mãos de poucos, enquanto a maior parte da população continuava excluída das decisões políticas. Outro desafio enfrentado pela República foi a instabilidade política e social. Embora a transição tenha sido pacífica, o novo governo logo se viu envolvido em conflitos internos. Um dos primeiros sinais de insatisfação veio dos próprios militares que, apesar de terem sido os responsáveis pela proclamação da República, sentiram-se excluídos do poder político. A insatisfação militar levou à revolta da Armada, em 1893, quando oficiais da Marinha se rebelaram contra o governo, exigindo mais participação no novo regime. Esse foi um dos primeiros grandes testes da República, que enfrentaria várias outras revoltas nos anos seguintes. Além dos conflitos políticos, o Brasil também enfrentou desafios econômicos. O país, ainda predominantemente agrário, tinha uma economia fortemente dependente da exportação de café. As crises econômicas internacionais afetavam diretamente a estabilidade do governo republicano, e o sistema de produção agrária baseado na monocultura gerava desigualdades regionais significativas. A concentração de poder nas mãos das oligarquias agrárias dificultava a implementação de reformas que pudessem modernizar o país e reduzir as disparidades sociais. Apesar desses desafios, a proclamação da República representou um marco importante para o Brasil. O fim da monarquia abriu caminho para novas ideias e movimentos que buscavam modernizar a nação. Movimentos sociais, como o abolicionismo, já haviam conquistado vitórias importantes, e a República oferecia a possibilidade de uma maior participação popular no futuro. Embora a República Velha tenha sido marcada por limitações democráticas e pelo controle oligárquico, ela preparou o terreno para mudanças mais profundas no Brasil ao longo do século XX. A proclamação da República, portanto, não foi apenas uma mudança de regime, mas o início de um longo processo de transformação política, social e econômica. O Brasil, que havia sido governado por uma monarquia estável e centralizada, agora enfrentava o desafio de construir uma república capaz de integrar suas diversas regiões, classes sociais e interesses políticos. Esse novo capítulo na história do Brasil seria repleto de tensões e contradições, mas também de oportunidades para o país se reinventar. Agora me conta, qual parte dessa fascinante história do Império Brasileiro mais te surpreendeu? O grito de independência, o reinado de Dom Pedro II ou a proclamação da República?